Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa quinta aula da nossa oficina de produção teatral. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos 13 signos teatrais, que é baseado na teoria de Tadeusz Kuzan. Mas vamos relembrar um pouquinho. Então, nós começamos pela palavra, depois fomos para o tom, depois fomos para a mímica facial. Na outra aula, nós abordamos o gesto, em seguida, o movimento cênico do ator, logo depois, a maquiagem, e hoje nós vamos entrar em mais 3. Lembrando que também nas outras aulas nós falamos sobre questões importantes da sua produção teatral, como, por exemplo, o que você quer causar na plateia, qual o seu objetivo quando você vai simular essa outra realidade que está no palco. E falamos muito sobre a questão de que, enquanto o artista plástico, ele na tela, ele usa as pinceladas para construir a sua realidade, a sua tela, o artista cênico usa da ação, a ação física, para que a gente consiga desenvolver o nosso colorido nessa tela que é tridimensional, que é o palco teatral. E hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos que às vezes eles estão muito próximos e até a gente se confunde, que é o penteado, o vestuário e o acessório. Então, daí começa já um pouco da confusão, porque a maquiagem, às vezes, ela já traz o registro do penteado, falando sobre penteado agora. Por quê? Porque, às vezes, a maquiagem é o ponto mais forte do que você quer expressar. Daí, o penteado é apenas uma consequência disso. Mas Tadeusz Kuzan traz um outro olhar do porquê que ele colocou esse signo separado da maquiagem. Porque, às vezes, olha lá, o penteado teatral está classificado mais frequentemente dentro da área da maquiagem, é o que ele fala no texto. Só que ele levanta questões, por exemplo, personagens, como por exemplo um pseudo-Newton, em que você reconhece a personagem desde o primeiro momento, graças à peruca típica do século XVII. Nesse caso, a maquiagem tem um papel secundário, ou seja, ele traz para a gente uma nova forma de observar o penteado, porque o penteado ele pode ser um signo pertencente a uma área geográfica, a uma questão cultural, a uma época e uma classe social. Então, pensem, por exemplo, vou montar uma peça de época, ou quero, numa comédia, retratar os costumes de uma época, é muito simples. Às vezes, uma peruca pode situar a plateia nesse momento cultural e social antigo. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas vamos fazer tudo à risca? Não necessariamente. Um penteado é capaz de fazer a plateia enxergar esta realidade que você está simulando, e isso a gente chama de teatralidade. A teatralidade é quando você, a partir de um artifício artístico, faz a plateia entender um conteúdo, situando ela num outro momento, sem os artifícios do cinema, por exemplo. Que o cinema, ele é rigoroso, ele é criterioso, ele busca a imagem tal como ela é. O teatro, ele é artístico, ele busca a teatralidade. Além do penteado, também vamos falar hoje sobre o vestuário. E aí tem aquela frase clássica: o hábito faz o monge, ou seja, o monge usa o hábito, e isso é que faz a gente enxergar o monge. Então, o vestuário transforma. Então, ele fala aqui no texto: num marajá hindu, ou num mendigo parisiense, em um patrício da Roma antiga, ou em capitão de navio, em cura ou em cozinheiro. Então, mesmo na vida real, a vestimenta é portadora de signos artificiais e com uma grande variedade. Então, o vestuário, quando de fato você precisa desenvolver um figurino, uma indumentária, também são nomes que se dá para o vestuário, você está traduzindo ali para a plateia significados como o sexo, a idade, a pertinência a uma classe social, a profissão, a posição social e hierárquica particular, por exemplo, um rei ou um papa. A nacionalidade, a religião, às vezes determina uma personalidade histórica contemporânea. Então percebam qual a potência que o figurino tem. O figurino não é apenas para vestir o artista. Um bom figurino, quando ele tem de fato a teatralidade, ele está buscando outros signos envolvidos nele, trazendo uma outra qualidade para o fenômeno artístico, a sua peça de teatro. E também ele fala aqui na parte final que convém sublinhar que os signos do traje, como aqueles da mímica, da maquiagem ou do penteado, podem funcionar ao avesso.
Acontece que a vestimenta serve para esconder o verdadeiro sexo da personagem, sua verdadeira posição social, sua verdadeira profissão. Toda questão de travestimento está aí. Aqui ele ressalta situações, por exemplo, em que há um disfarce, como que o figurino também é fundamental para várias peças já escritas ou encenadas, em que a personagem principal, uma personagem coadjuvante, ela se transveste para esconder a sua identidade. Como que o figurino passa a ter, o vestuário passa a ter uma força ainda maior. E o nosso terceiro tópico de hoje é justamente o acessório, que se confunde muito com o vestuário. Então, olha só, de acordo com o Tadeusz Kuza, os acessórios constituem, por vários motivos, um sistema autônomo de signos. Em nossa classificação, situam-se melhor entre o vestuário e o cenário, porque numerosos casos limítrofes aproximam-se um do outro. Mas olha, a gente tem que pensar qual a potência de um acessório, né? Então, por outro lado, ele fala aqui, a fronteira entre o acessório e o cenário é talvez difícil de definir. Então, o que vem a ser esses acessórios de acordo com esse signo que foi estabelecido pelo Tadeusz Kuza para o nosso estudo aqui? Podem significar o lugar, o momento, uma circunstância qualquer em que reporta as personagens que se servem dessa função. É a sua significação, a lanterna acesa na mão de um criado, por exemplo, significa que é noite. A serra e o machado são signos do lenhador. Há casos onde o acessório pode obter um valor semiológico e até num grau mais elevado. Por exemplo, tudo que há no palco tem que ser utilizado. Então, enquanto o cinema, às vezes, ele excede na quantidade de acessórios ou de cenário perfeito, o teatro, ele é muito mais simplista e muito mais teatral, porque ele busca a teatralidade. Tudo que está no palco tem que passar um código semiológico, uma mensagem, e tem que ser utilizado de alguma forma na encenação. Há peças, por exemplo, em que há um acessório o tempo todo posto lá. E só no final da obra, aquele acessório que estava o tempo todo lá vai ter a sua importância. Ou seja, meus queridos, tudo que está no palco tem uma função. É a forma que o artista tem de pintar esse palco, essa tela tridimensional, que é o palco de qualquer teatro. Bom, estamos quase no final dos signos. Com o acessório, nós falamos do 9º signo, e nós temos, vocês se lembram, 13. Estamos quase finalizando, e em breve nós vamos também saber quais são as 3 pessoas que vão ter o auxílio criativo para a gente poder aplicar esses conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui no curso. Um grande abraço, nossa 5ª aula fica por aqui. Até a próxima. Abraço, pessoal!